Por que eles usam armas de pressão nas Olimpíadas? Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo e resolvi estudar para fazer o roteiro, eu descobri que eu achava que sabia a resposta para essa pergunta. Sim, eu sempre achei que a gente tinha armas de pressão nas Olimpíadas por uma consequência de políticas desarmamentistas de órgãos como a ONU ou o Comitê Olímpico Internacional. Bom, com certeza o desarmamento tem alguma influência nisso, mas, por incrível que parível, está longe de ser a resposta completa. E fica comigo até o final, porque eu vou te explicar por que tem armas de pressão nas Olimpíadas, e na segunda metade eu vou te contar a história do tiro esportivo nas Olimpíadas, e você vai se surpreender assim como eu me surpreendi durante a minha pesquisa. Roda a vinheta aí! Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal. Já fui medalhista em campeonatos brasileiros de modalidades de tiro prático. Este é o Diário do Atirador, onde você vai conhecer o diário de um atleta do tiro. E esse vídeo vai ser um oferecimento da Wolf Attack, o nosso novo patrocinador aqui no canal. Se você está procurando mochilas maneiras, hiperfuncionais e super discretas, além de outros acessórios que vão facilitar bastante o seu dia a dia, eu estou deixando o site aqui embaixo junto com um cupom de desconto para você economizar um dinheiro. Por que a gente não vê armas potentes nas Olimpíadas como as 9mm, as 40, as 45, 762? A resposta que eu descobri é tão simples que me levou um tempão para poder entender e principalmente para poder aceitar. É porque as modalidades de tiro das Olimpíadas são modalidades de precisão, e se o assunto é precisão, dá para fazer tudo com arma de pressão, muito melhor, muito mais fácil, e mantendo praticamente o mesmo nível de dificuldade. Pronto. Não, tô brincando. Entenda, existem mais de 100 modalidades de tiro esportivo por aí, das mais variadas, desde aquelas que são mais focadas em precisão, outras que são focadas em velocidade, outras que são focadas em manuseio, habilidade e desafios físicos. A modalidade que eu pratico, por exemplo, o tiro prático, o IPSC, o tiro defensivo, a gente tem que se deslocar em uma pista com múltiplos alvos, tem que superar obstáculos e tem que acertar os alvos o mais rápido possível, tentando fazer o máximo de pontos possível. Sem sombra de dúvida, as modalidades do tiro prático são muito mais emocionantes de assistir, inclusive, do que as modalidades de tiro olímpico, onde tem aquela calma, aquela concentração, aquela coisa meio pacata, e o objetivo é acertar alvos bem pequenos, um tiro de cada vez, usando um equipamento bem diferente. E é óbvio que não dá para colocar todas as modalidades dentro das Olimpíadas, seria impossível. Então, quando o Comitê Olímpico Internacional vai fazer a seleção, seja o esporte que for, de quais vão ser as modalidades que estarão dentro das Olimpíadas, é claro que eles vão seguir alguns critérios objetivos, e eu vou citar aqui alguns. Primeiro, tem que ter a possibilidade de registrar recordes mundiais. É importante que a modalidade tenha capilaridade ao redor do mundo. Os custos logísticos para fazer a prova também são levados em consideração. E aí entram requisitos como segurança, como nível de entretenimento, patrocinadores e muitos outros. E como tradicionalmente o tiro de precisão nas Olimpíadas tem uma ligação muito grande com precisão, as armas de pressão foram uma evolução natural que trouxe uma inovação tecnológica e muito mais competitividade dentro do esporte. Primeiramente, elas são mais precisas, isso é inegável. Quando a gente está falando de armas de fogo, a gente tem basicamente 4 variáveis que podem interferir na consistência daquele disparo. A gente tem a parede do estojo, que é feito de metal, a gente tem a espoleta, a gente tem o projétil, o assentamento do projétil, e a gente tem a carga de pólvora. Quem atira, faz recarga, crona as munições, sabe que existe uma certa variação de velocidade e consistência entre um tiro e outro. E por melhor que você seja na sua recarga, por mais metódico que você seja, essa variação ainda vai existir. Isso é porque o resultado de um disparo de arma de fogo depende diretamente de uma combustão química, que é um processo difícil de controlar. Com as armas de pressão, é só ar comprimido. E nas armas modernas que a gente tem hoje em dia, é possível reduzir essa variação a quase zero. Essas armas elas podem ter uma pré-câmara com uma válvula reguladora de pressão que garante que sempre a mesma quantidade de ar vai ser usada para empurrar o chumbinho. Armas de pressão podem ser verdadeiras maravilhas da tecnologia de precisão. Até essas armas de pressão comerciais aqui, do tipo PCP, que são bem parecidas com as que a gente vê nas Olimpíadas, só que essas aqui a gente usa para lazer, elas são mais fortes e tudo mais, elas mesmo assim são muito mais precisas do que as armas em calibre 22 na mesma faixa de valor. Uma outra contribuição muito importante das armas de pressão é que a gente consegue fazer a pontuação de forma eletrônica. Então, basicamente, o alvo hoje em dia não é de papel, ele é projetado em um sensor que recebe o disparo e marca precisamente aonde foi que esse disparo atingiu, qual foi a pontuação atribuída. Isso aí tira o poder do árbitro de mudar
o resultado da prova, tira a subjetividade e principalmente agiliza bastante o processo de pontuação. E você pode fazer tudo isso com uma arma bem mais fraca, com um alvo ali que já coleta os chumbinhos, que torna o ambiente mais limpo, menos barulhento, mais agradável à audiência. Então, basicamente, qualquer ginásio pode ser adaptado para receber uma competição de arma de pressão. No passado tinha bastante modalidade de tiro outdoor, né, ao ar livre. Agora imagina que saco que devia ser assistir uma competição de tiro de rifle a 600 metros em 1920. Devia ser um saco, né? Obviamente, por isso que só teve 2 edições. E o terceiro ponto, aí sim, tem a ver com o que a gente falou no início do vídeo. As armas de fogo são amplamente reguladas na maior parte dos países do mundo. Nenhum governo gosta de cobrar imposto de uma população armada, não é mesmo? E convenhamos, a maior parte do mundo, de fato, é oprimida por pequenas ditaduras dos mais diferentes níveis de graduação. Então essa ideia do desarmamento é quase que universal. A maior parte dos países do mundo é bem mais fácil adquirir uma arma de pressão do que uma arma de fogo, especialmente para quem é jovem, para quem às vezes tem abaixo de 18 anos, para quem está começando no esporte. Então é inegável que as armas de pressão tornam o tiro esportivo algo muito mais democrático. Mas ainda existem pelo menos 4 modalidades nas Olimpíadas que usam armas de fogo. A gente tem o esquite e a fossa olímpica, que são modalidades de tiro ao prato, usam espingardas calibre 12, e a gente tem as modalidades de pistola rápida 25 metros e carabina de 25 metros. Essas modalidades são praticadas com armas em calibre 22. Mas por que calibre 22 e não cartuchos mais fortes, como os que a gente usa para defesa pessoal? Aqui a gente vai ter que falar um pouco de balística interna. E quando a gente olha para armas como essa aqui, que é a minha arma de competição, ela tem alguns atributos meio híbridos. Então é uma pistola de combate adaptada para competição. Então você está falando de uma arma que tem certas folgas nas peças. Você consegue fazer alguns jogos aqui nas peças, você tem a questão do trancamento, você tem o cano, que vai estar sempre um pouquinho móvel, ele sempre tem todas as partes móveis aqui. A câmara tem uma certa tolerância, porque essa é uma arma feita para ser utilizada em serviço também. Então ela precisa funcionar com vários tipos de munições diferentes, ela precisa funcionar suja, de lama, de areia, de terra. Então é por isso que essa arma vai ter várias folgas. E quando a gente fala de potência de munição, as munições do tipo 9mm, 40, 45, elas têm uma pressão na câmara muito alta. Então para você fabricar esse tipo de equipamento com a tecnologia que a gente tem hoje de usinagem, de materiais, você precisa ter um certo retardo na abertura do ferrolho. Então, olha só, quando a gente faz o jogo do ferrolho aqui, vocês notam que há um retardo na abertura, o cano continua preso ao ferrolho durante alguns milímetros e depois ele começa a baixar, ele faz esse movimento basculante aqui para que o ferrolho consiga ciclar o movimento dele para alimentar a próxima munição, ejetar o estojo e tudo. E esse trancamento aqui, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com o aproveitamento dos gases, não, é simplesmente para aliviar a pressão na câmara. Então, o projétil precisa deixar o cano e começar a aliviar aquela pressão de gases dentro da câmara para que o ferrolho abra e o cano e o ferrolho se desconectem. Então, essas peças elas precisam ser móveis, não tem outro jeito de fazer. Numa pistola em calibre menor, como uma 22, essa é uma pistola desenvolvida também para precisão, você já tem uma pressão de câmara muito mais baixa. Então, é possível você trabalhar o ferrolho mantendo o cano completamente fixo. Então, nessa arma aqui que é feita para precisão, o que corre para alimentação e extração do estojo é somente o ferrolho. Todo o resto do conjunto fica solidário aqui à armação, à empunhadura da arma. Então, aqui a gente tem uma pistola calibre 22, feita para competição, que tem características aí bem similares às pistolas que o pessoal usa nas Olimpíadas. E essa é uma característica desses calibres mais fracos. Por isso que quando a gente está falando de precisão absoluta, naturalmente a tendência é que um calibre mais fraco como esse consiga resultados melhores. E para vocês terem ideia do que nós estamos falando, este aqui é o alvo tradicional para pistola de ar 10 metros. É um alvo que tem um centro de 11,5 mm. É um alvo bastante pequeno, a 10 metros isso aqui fica muito, muito pequeno mesmo. Quando a gente está falando de carabina de ar 10 metros, esse é o alvo que é usado. Isso aqui é uma folha 4, o tamanho padrão do alvo é isso aqui. Eu vou deixar esses alvos, inclusive, no link aqui embaixo para você poder fazer o download. Cara, é muito pequeno. Esse nível de precisão aqui, mesmo a 10 metros, é um nível de precisão absurda para qualquer tipo de arma. Agora senta que lá vem história. As Olimpíadas surgiram lá na Grécia Antiga, em meados de 700 e lá vai pedrada antes de Cristo,
na cidade de Olímpia. E é daí que vem o nome, porque naquela época as cidades-estados da Grécia viviam brigando umas com as outras. Era um constante estado de guerra. Mas de 4 em 4 anos era decretada uma trégua, e aí todo mundo era convocado para ir até a cidade de Olímpia para a realização dos jogos. Então eles podiam viajar em segurança, era dada uma trégua de guerra mesmo. A ideia das Olimpíadas, naquela época, ainda tinha um viés religioso. Existia ali um culto aos deuses antigos. No ano de 393 d.C., o imperador romano resolveu banir as Olimpíadas e acabar com essa história. Foram escavações arqueológicas na cidade de Olímpia entre os anos de 1875 e 1881, somado àquele espírito do renascimento, né, e o legado da cultura grega, que inspirou a formação do Comitê Olímpico Internacional. O COI é criado, então, em 1894 e a primeira edição das Olimpíadas Modernas acontece em 1896. E o tiro esportivo está presente nas Olimpíadas Modernas desde a primeira edição. Para vocês terem uma ideia, o tiro com arco veio só na edição seguinte. E nesse primeiro ano das Olimpíadas Modernas, as modalidades de tiro eram o tiro rápido 25 metros, a carabina militar 300 metros e a pistola livre 50 metros. O tiro ao prato foi introduzido na edição seguinte, também em 1900. E se você for olhar cada edição de 4 em 4 anos, modalidades de tiro foram entrando e saindo o tempo inteiro. O ano que mais teve modalidade de tiro nas Olimpíadas foi 1920, onde a gente chegou a ter 21 modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Todas as modalidades de precisão, que variavam de acordo com a posição do atirador, se era de em pé, se era deitado, se era ajoelhado, mudava a distância. Chegou a ter até algumas modalidades bem exóticas, como pistola 300 metros. Você é o bichão mesmo, hein, doido? As armas de ar comprimido chegam nas Olimpíadas em 1984, mesmo ano onde começaram a aparecer as primeiras mulheres nas competições de tiro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. As armas de pressão chegaram nesse ano por uma questão de evolução tecnológica mesmo. Por incrível que pareça, é mais difícil tecnicamente fabricar uma arma de pressão do que fabricar uma arma de fogo. E em 1984 tinham 10 modalidades de tiro esportivo acontecendo ao mesmo tempo. Eram 7 masculinas e 3 femininas. Agora olha só que interessante, já tem alguns anos que as modalidades de tiro nas Olimpíadas são sempre as mesmas. Então, em 2024, em Paris, nós tivemos 6 modalidades. Carabina de ar 10 metros, pistola de ar 10 metros, carabina 3 posições 50 metros, pistola de tiro rápido 25 metros, fossa olímpica, esquite. Todas essas modalidades têm variações femininas, masculinas e equipes mistas. Então, se a gente olhar, juntando todas essas variações e categorias, nós estamos falando aqui de 15 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, onde são disputadas 45 medalhas. Então, se você considerar tudo isso aqui, mesmo com a entrada de diversos esportes novos dentro das Olimpíadas, o tiro não perdeu espaço. E está bastante equilibrado. A gente tem 2 modalidades de ar comprimido, 2 modalidades de calibre 22 e 2 modalidades de calibre 12 no tiro ao prato. E com o incremento tecnológico da apuração eletrônica nos alvos, se você quiser trabalhar com distâncias menores, mantendo níveis de dificuldade absurdos, basta reduzir o tamanho do alvo. Ah, mas e o vento? Aí não tem o vento. Não tem o vento. Se você quiser vento, você vai lá para os esportes náuticos, tipo barco à vela. Não se esqueçam que, apesar do tiro estar sim sendo bem representado nas Olimpíadas até hoje, existem diversas outras modalidades por aí que são até bem mais interessantes, mas que por razões técnicas, práticas, impossibilidade de recorde mundial, ou por não terem tanta capilaridade assim no mundo, são modalidades que muito provavelmente jamais entrarão nas Olimpíadas. E nem por isso tem menos prestígio, muito pelo contrário. Aliás, eu tenho quase certeza que é possível ganhar muito mais dinheiro praticando esportes como o IPSC ao redor do mundo, para os atletas de ponta, é claro, do que para os atletas olímpicos de tiro. Eu sou capaz de apostar isso. E as razões são as mais diversas, né? Os esportes que estão mais próximos do público em geral, do consumidor desse mercado, obviamente vão ter muito mais patrocinadores à disposição para que os atletas possam se financiar. Então eu espero que você tenha gostado dessa viagem pela história do tiro esportivo nas Olimpíadas. Não deixa de curtir o site da Wolf Attack, dá uma olhada nos produtos que eles têm e aproveite para usar o nosso cupom de desconto. E também visite o nosso site, onde você vai conhecer todos os cursos online que eu disponibilizo. Para você que não é atirador, eu recomendo particularmente o Antifrágil Segurança Urbana, um curso onde você vai aprender sobre psicologia criminal, vitimologia, criminologia e vai aprender mais de 100 dicas de como se proteger do crime nos mais diversos ambientes urbanos. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo.